Conto de terror. O Senhor da Morte. Escrito por Flora Anne Steele. Tradução de Paulo Soriano. Do site www.contosdeterror.site. Narração: Senhor M. Há muito tempo, havia uma estrada em que todos que por ela transitavam encontravam a morte. Alguns diziam que a morte era causada por uma cobra. Outros atribuíam a fatalidade a um escorpião. Mas uma coisa era certa: todos os que percorriam aquela estrada morriam. Certa feita, um viajante, um homem muito velho, transitava pela estrada. Extenuado, sentou-se em uma pedra para descansar. De repente, bem perto de si, viu um escorpião do tamanho de um galo. Enquanto o homem olhava, o escorpião transformou-se numa horrenda serpente. O ancião, maravilhado, decidiu acompanhar a criatura que se afastava, para descobrir o que ela realmente seria. A cobra rastejou dia e noite, e atrás dela, como uma sombra, seguia o velho homem. Certa vez, a serpente penetrou numa estalagem e matou vários viajantes. Outra, entrou no palácio do rei e o matou. Em seguida, ele se arrastou pela tromba d'água até o palácio da rainha e matou a filha mais nova do rei. Assim seguia o seu caminho, e onde quer que fosse, ouviam-se choros e lamentos, e o velho a perseguia, silencioso como uma sombra. De repente, a estrada tornou-se um rio largo, profundo e veloz, em cujas margens sentavam-se alguns viajantes pobres que ansiavam por fazer a travessia, mas não tinham dinheiro para pagar a balsa. Então, a serpente transformou-se num belo búfalo, com um colar de latão e chocalhos ao redor do pescoço, e achegou-se à beira do rio. Quando os pobres viajantes o viram, disseram: "Aquele animal vai nadar até os páramos onde vive, atravessando o rio. Subamos em seu lombo e seguremos a sua cauda, de modo que nós também possamos atravessá-lo." Os viajantes subiram ao dorso do animal e seguraram-no pela cauda. O búfalo nadou com eles corajosamente, mas quando chegou ao meio, começou a escoiciar até que, afinal, os homens caíram, ou se soltaram, e todos eles morreram afogados. Quando o velho, que havia atravessado o rio num barco, chegou ao outro lado, o búfalo havia desaparecido, e em seu lugar havia um lindo boi. Ao ver esta bela criatura vagando, um camponês, atingido pela cobiça, atraiu-o para sua casa. O animal parecia muito dócil, e deixou-se amarrar sem reagir, juntando-se aos demais. Mas na calada da noite, transformou-se em serpente e dizimou todo o rebanho. Depois, infiltrando-se sorrateiramente na casa, matou toda a gente adormecida e partiu. Mas, atrás dele, seguia o ancião, silencioso como uma sombra. Logo eles chegaram a outro rio, onde a cobra assumiu a forma de uma bela jovem, linda de se ver e coberta com joias caras. Depois de um tempo, 2 soldados que eram irmãos apareceram. Quando se aproximaram, a jovem mulher se pôs a chorar amargamente. "O que foi que houve?" perguntaram os irmãos. "Por que você, tão jovem e tão bela, senta-se à beira do rio assim, sozinha?" "Meu marido me levava para casa, quando, tendo descido ao riacho procurando a balsa, achou por bem lavar o rosto. Então, escorregou e se afogou. Portanto, eu já não tenho marido ou parentes." "Não tenha medo!" gritou o mais velho dos irmãos, que se enamorou de sua beleza. "Venha comigo, e eu me casarei com você." "Sim, mas com uma condição," respondeu a moça. "Você jamais me pedirá para fazer qualquer trabalho doméstico, e tudo quanto eu lhe pedir, você me dará." "Como um escravo, ser-lhe-ei obediente," prometeu o jovem. "Então, vá imediatamente ao poço e traga-me um copo d'água.
Seu irmão ficará comigo, disse a jovem. Mas, quando o irmão mais velho se foi, a jovem serpente voltou-se para o outro dizendo: Fuja comigo, porque eu o amo. Minha promessa a seu irmão foi um ardil para afastá-lo de nós. Nada disto, retrucou o jovem. Você é a esposa prometida de meu irmão, e eu a considero uma irmã. Com isso, a moça ficou furiosa, chorou e lamentou, até que o irmão mais velho voltou. Então ela gritou chorando: Ó marido, eis aqui um vilão. Seu irmão me pediu para fugir com ele, abandonando-o. Então, uma amarga ira dominou o coração do irmão mais velho, que, sentindo-se traído, desembainhou a espada e desafiou o mais jovem a uma luta. Os irmãos pelejaram o dia inteiro, mas, ao anoitecer, jaziam os dois mortos no campo. A jovem recobrou a forma de serpente, e atrás dela seguia o velho, silencioso como uma sombra. Mas, por fim, ela se transformou num velho de barba branca. Quando aquele que por tanto tempo a seguia viu alguém semelhante a si, tomou coragem e, maniando a barba branca, perguntou: Quem e o que é você? Então o velho sorriu e respondeu: Alguns me chamam de Senhor da Morte, porque eu trago a morte ao mundo. Dê-me a morte, suplicou o outro, pois eu o segui de longe, silencioso como uma sombra, e estou cansado. Mas o Senhor da Morte balançou a cabeça, dizendo: Não é assim que as coisas são. Eu só dou a morte para aqueles cujos anos são fartos e você tem 60 anos de vida pela frente. Então, o velho de barba branca desapareceu. Mas se ele realmente era o Senhor da Morte, ou até mesmo um demônio, quem pode dizer?